Olá, noveleiras! Tudo bem? Sejam muito bem-vindas nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. Mas antes, se vocês quiserem receber resumo, notícia e saber tudo o que vai acontecer na sua novela favorita, sugiro que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e acionem a notificação. Sempre que a gente publicar vídeos novos nesse canal, vocês serão as primeiras a saber. Feito isso, vamos à notícia. Daniel sofre acidente fatal e acaba indo para o hospital em estado grave e não resiste. Mas antes de morrer, ele fará uma revelação para Irene que vai te mostrar que ele não era tão ruim assim. Mas vamos entender como Daniel chegou a essas condições. Primeiro, vocês têm que entender que o passado de Irene nunca foi revelado para os seus filhos, o que levou um baque assim quando Daniel descobriu, já que Irene era garota de programa e trabalhava para a Cândida num bar dela, a falecida Cândida, que hoje é o bar da sobrinha neta dela, a Berenice. Mas não para por aí. Além de Daniel saber que sua mãe trabalhava no bar de Cândida, o filho de Irene também descobre que sua mãe traía o homem que ele acreditava que era o seu pai a vida toda. Irene se envolvia com dois homens ao mesmo tempo, o Ademir e o Antônio, os dois irmãos. E Caio ainda expõe que ela estava escolhendo qual dos dois ela iria ficar e qual dos dois iria aceitar ela. Ela viu que Antônio iria aceitar ela, iria se casar com ela, então ela resolveu ficar com Antônio e empurrou um filho que não era do pai de Caio. Caio, expondo isso tudo, causa em Daniel uma confusão muito grande, uma revolta, que faz o filho de Irene pegar o carro e dirigir. E ele, revoltado com tudo que acabou descobrindo, acaba nem percebendo uma carreta que vem à sua frente. Ele tenta desviar e o carro acaba caindo em ribanceira abaixo, o que causa um acidente muito grave. Daniel é até resgatado com vida, mas não suporta os ferimentos no hospital, aonde ele faz uma última revelação para sua mãe. Mesmo muito debilitado, sem conseguir falar direito, ele diz que perdoa a mãe e, por fim, ele diz que ama ela muito. E aí o aparelho começa a apitar muito e Daniel não suporta e acaba morrendo ali mesmo. O acidente foi muito grave mesmo, porque Daniel estava em alta velocidade. Bom, o acidente de Daniel causou uma série de acontecimentos onde Irene vira uma chavinha e começa a ser maquiavélica. Até então ela estava se contendo. Você vê aqueles primeiros capítulos da novela das 9, onde você repara que ela é ameaçada por Cândida. Cândida diz para ela deixar Caio em paz, senão vai contar o segredo dela do passado. Vai contar para os filhos dela. Cândida só fez cogitar a contar o segredo. Ela tentou matar Cândida. Só porque Cândida cogitou contar o segredo. Uma ameaça. Ela tentou matar Cândida. Imagine Caio que revelou o segredo. O segredo que ela tanto temia que os seus filhos soubessem. E ainda destruiu, por assim dizer, o seu casamento, já que Antônio, depois disso, passou a se envolver com Berenice e largou Irene de canto. O pai de Caio se sentiu traído e também resolveu retribuir na mesma moeda. E aí é que o pai de Caio começa a se envolver com Berenice, das joias. Enfim, ele vive um caso extraconjugal, o que faz Irene até mesmo se vingar de Berenice, colocando uma cobra no quarto dela. Berenice consegue escapar, vai até a casa de Irene e acaba até brigando com ela lá. Leva uns tapas, também revida, por aí vai. Então, não só isso vai fazer Irene virar uma chavinha. Não só a morte de Daniel, como também a traição do marido. E também o fato de Daniel ter falecido e estava próximo a ganhar a sucessão de Antônio. Praticamente tinha ganhado, né? Eu só estava esperando o casamento com Graça, já que Antônio fez uma
cláusula no contrato de sucessão que Daniel assinou, que ele ficaria com as terras de Antônio, tudo, ele comandaria tudo, sabe? Ele teria o poder do pai. Mas na cláusula do contrato, Daniel só precisava casar para assumir as terras de Antônio. Mas isso foi interrompido depois que Caio revela o segredo do passado de Irene, que acarreta em Daniel pegar o carro e acabar falecendo. Enfim, e aí ela se vê em uma situação na qual ela tá sem o filho, dói muito, eu acredito que de alguma forma ela é mãe, e mãe é mãe, eu acredito que o jeito dela lá, ela deve amar sim Daniel, mas além disso, tem ainda esse lado da sucessão que ela tanto sonhou. Ela criou os filhos para tomar essa sucessão do marido. Ela é uma mulher gananciosa que não mede esforços para pisar em qualquer um para conseguir conquistar os seus objetivos. Me parece muito que ela é idêntica a Antônio. Antônio é muito assim. Por isso que os dois são um casal e se identifica e ela está com ele até hoje. Mas ela quer colocar a mão nessa sucessão. Então ela projetou os filhos para isso, exatamente para isso, para ganhar a sucessão do pai. E quando ela se depara com a situação na qual ela não tem mais como ter essa sucessão, pôr a mão na fortuna de Antônio, quando ela se depara com essa situação, ela surta. Né? Ela surta, ela começa a fazer umas sucessões de erros, porque Petra até então não tem capacidade de assumir as empresas de Antônio, porque Petra não consegue se controlar, toma muita medicação e acaba que não consegue nem ficar acordada. Ela até tenta, né, fazer com que Petra ganhe essa sucessão, mas ela vê que não tem como. Petra precisa ser internada em uma clínica de reabilitação, mas até lá ela já vai arquitetar um plano para Antônio não dar essa sucessão para Caio. E para isso ela vai se unir a Luíde. Bom, como eu falei, é uma sucessão de erros que ela vai fazendo porque ela não está mais equilibrada, ela não está mais racionalmente pensando certo, ela está completamente desorientada. Para mim, o Daniel também era uma base para ela, tanto que ela se aconselhava com o Daniel em muitas questões. Não era mesmo? Quem não lembra quando ela pegou aquela prova-crime que colocava Antônio na cadeia? Ela foi se aconselhar a Daniel. Queria ouvir de Daniel o que ela poderia fazer com aquela carta. Ela se aconselhou ao filho. O filho deu o maior conselho para ela, diria o melhor, né, que foi ela dar a carta para Antônio e dizer que ela está do lado do marido. Ela poderia guardar aquela carta como um trunfo. Futuramente, se precisasse, usaria contra Antônio. E eu não duvido que ela fez isso. Talvez essa carta tenha uma cópia e ela sim guarde como um trunfo para colocar Antônio na cadeia futuramente. Não duvido dessa possibilidade que ela fez. Então, de boba, ela não tem nada. Mas a priori, o Daniel conseguiu fazer que ela fizesse a coisa certa. Claro que ela deve ter uma cópia dessa carta, mas Daniel se aconselhava e também aconselhava ela. E quando Daniel parte, Daniel se vai, Daniel falece, ela fica desorientada, fica sem rumo, fica sem saber para onde ir. Situação essa na qual ela coloca os pés pelas mãos. Mas vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Fiz mais esse conteúdo para vocês porque surgiu essa foto. Essa foto muito interessante, exclusivamente do Extra, né? Então, eu trouxe para vocês aqui mais por causa disso. Interessante, tá certo? Mas comente aí, compartilhe. Tem algumas coisas novas que eu trouxe aí. Preste bem atenção, tá bom? Agradeço desde já pela sua presença. Cola com o fio, que o fio tá no brilho, tá certo? Tchau, tchau.